Pessoal, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança de vocês, pela confiança que vocês depositam em meu trabalho. Os atendimentos, eles tomam muito nosso tempo. Eu tenho uma agenda cheia e consigo fazer atendimentos todos os dias. E durante toda essa semana, eu me dediquei muito para preparar essa aula para vocês. Durante o dia, fazendo os atendimentos e à noite, preparando as aulas. Com muito carinho, eu fiz isso para vocês. E eu espero que vocês gostem. E espero que possa agregar na prática clínica de vocês. Sejam todos bem-vindos e iniciaremos agora a aula sobre prescrição de probióticos. Irei compartilhar minha tela com vocês e vamos embora. A prescrição de probióticos, para muitos, é um assunto ainda desconhecido. Poucas pessoas conseguem ter o entendimento sobre a importância dos probióticos na nossa saúde. E algum tempo atrás, surgiu a era da modulação intestinal. E logo que surgiu essa era da modulação intestinal, as pessoas associavam muito a modulação intestinal com o uso dos probióticos. E como tudo na indústria, os probióticos, ele tomou espaço. E muitos produtos começaram a ser fabricados, muitos produtos começaram a ser vendidos. O público começou a ter acesso a essa informação aos probióticos, e alguns começaram a tomar probióticos de forma indiscriminada, sem prescrição, por conta própria. O que eu quero trazer para vocês hoje é como prescrever probióticos. Para quem prescrever probióticos? E quais os probióticos que podem ser prescritos? O que nos faz ser diferente dos outros é o conhecimento que nós adquirimos. Estar aqui hoje, num sábado à tarde, assistindo uma aula sobre como prescrever probióticos, faz com que vocês saiam na frente, com que vocês consigam adquirir conhecimento. E eu sempre falo que conhecimento ele impõe respeito. Os pacientes de vocês serão beneficiados com todo esse conteúdo. A importância de prescrever probióticos de forma correta é o que nós iremos aprender hoje. E, pensando em relação aos probióticos, eu quero iniciar com vocês fazendo uma revisãozinha. Eu dei uma masterclass sobre modulação intestinal. E nessa masterclass, eu fiz algumas aulas introdutórias. Quem assistiu às aulas vai lembrar dessa imagem que eu estou colocando aqui. Foi na primeira aula. O nosso intestino, ele é colonizado por trilhões de bactérias. Dizem que nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células do nosso corpo. E de que nós somos um mundo para essas bactérias que habitam dentro de nós. Essas bactérias, elas podem ser classificadas como bactérias patogênicas, que nos conferem algum prejuízo, ou podem ser classificadas como bactérias benéficas, que nos conferem alguns benefícios. É importante que tenhamos no nosso intestino muito mais bactérias benéficas do que bactérias patogênicas. A diversidade bacteriana, a qualidade e a quantidade de bactérias saudáveis torna o indivíduo hospedeiro um indivíduo saudável. Portanto, entende-se que a nossa microbiota intestinal, ela deve existir como barreira de proteção. Ela deve existir para nos fornecer
alguns benefícios. Assim, entendemos que uma microbiota saudável realiza em nós, seres humanos, um processo chamado de simbiose. E o que vem a ser essa simbiose? É uma troca onde ambos os organismos eles são beneficiados. Por exemplo, as bactérias que habitam o nosso intestino, elas formam uma camada de proteção na nossa barreira intestinal, melhorando o reforço da função dessa barreira. Lá no nosso intestino nós temos uma barreira que nos protege dos agentes agressores. Ela forma uma camada mucosa, uma camada de muco, para impedir que agentes agressores consigam adentrar na nossa corrente sanguínea. Ela serve para nós como proteção. Nos confere também muitos outros benefícios. Mas a nível intestinal, pensamos na proteção. Para que essas bactérias nativas no nosso intestino, elas consigam sobreviver, nós precisamos nos alimentar. Precisamos vos alimentar. Precisamos alimentar essas bactérias. E o alimento base para essas bactérias são as fibras. As fibras provenientes da nossa alimentação. Quando nós estamos dando a essas bactérias os nutrientes que elas necessitam para sobreviver, essas bactérias liberam ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta irá conferir saúde ao hospedeiro. Os ácidos graxos de cadeia curta são butirato, propionato e acetato. Essa imagem aqui nada mais é do que uma pequena revisão de tudo que nós já vimos até agora sobre a modulação intestinal. Mas para quem está chegando agora, para não cair de paraquedas na nossa aula, eu quis trazer essa revisão, tá? Então, esse slide, ele mostra exatamente o quanto as nossas bactérias, elas nos conferem benefício. Então, a nossa microbiota intestinal, ela tem uma função imune crucial contra a colonização de bactérias patogênicas. Se eu tenho aqui nessa parte externa uma grossa camada de muco, eu estou conferindo proteção. Se eu tenho aqui nessa região uma alta quantidade de bactérias benéficas, eu estou conferindo ao hospedeiro essa proteção. Então, essas bactérias, elas irão produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que irá também conferir benefício ao indivíduo. Mas para que elas possam produzir esses ácidos graxos, eles vão precisar ter fibras da nossa alimentação. Então, as bactérias inibem o crescimento de bactérias patogênicas, as bactérias benéficas inibem o crescimento de bactérias patogênicas, consumindo os nutrientes disponíveis, que são essas fibras, e produzindo bacteriocinas. Essas bacteriocinas são substâncias que irão impedir a produção de bactérias patogênicas. Revisando. Esse artigo eu disponibilizei para todas as pessoas que fizeram as aulas introdutórias sobre modulação intestinal e eu aconselho a vocês a leitura desse artigo. Vale muito a pena. Ele fala sobre qual seria a composição saudável de uma microbiota intestinal. E no artigo, os autores eles falam o seguinte, que cada ser humano tem uma microbiota única, individual. É como se a nossa microbiota, ela fosse a nossa impressão digital. Cada um de nós temos uma impressão digital diferente um do outro. E cada um de nós temos uma microbiota intestinal diferente um do outro. Por isso que eles falam, os autores falam,
que é difícil você determinar a composição de uma microbiota saudável. Porque cada ser, dependendo da região, dependendo do hábito, dependendo da prática de atividade física executada, pode apresentar uma microbiota diferente de outros indivíduos. Então, ainda não se sabe, ainda não consegue-se hoje falar qual seria a padronização de uma microbiota saudável. O que temos ainda são alguns estudos mostrando que quanto mais bacteroidetes nós tivermos e menor firmicutes nós tivermos, melhor é a saúde desse indivíduo. Porém, não se sabe com certeza quais são as espécies ali presentes, tá? Então, esse artigo, ele fala muito, acho que vale muito a pena a leitura para vocês, sobre o que seria uma possível microbiota saudável. Eles falam que a microbiota nativa, a nossa microbiota de fato, é formada dos 4 até 36 meses. Ou seja, que nós conseguimos formar uma microbiota até os 3 anos de idade. É onde nós conseguimos formar a nossa microbiota. Essa microbiota, ela será determinada pela maturação intestinal, o tempo que esse intestino se maturou, porque quando nós nascemos ainda com o intestino imaturo, e esse processo de maturação se dá logo nos primeiros meses de vida. Pela idade gestacional, ou seja, foi um indivíduo que nasceu no tempo certo, foi um indivíduo que nasceu ali com 40 semanas, foi um indivíduo que nasceu de forma prematura. O tempo do parto pode influenciar na nossa microbiota intestinal. O tipo do parto também pode influenciar, se nasceu de parto cesáreo, se nasceu de parto normal. Nós vimos na aula que indivíduos que nascem de parto normal têm mais probabilidade de desenvolver bactérias benéficas comparado àqueles indivíduos que nascem de parto cesáreo. O tipo de alimentação nos primeiros anos de vida, se fez uma amamentação exclusiva, se fez uma introdução precoce de leites artificiais, isso também pode influenciar na qualidade da nossa microbiota. O período de desmame, ou seja, quanto tempo eu mamei, quanto tempo eu fui retirado precocemente desse processo de amamentação, e o estilo de vida, os hábitos alimentares e culturais. Tudo isso pode influenciar na nossa microbiota intestinal, na qualidade da nossa microbiota intestinal. Aqui nesse quadro, os autores eles trazem a classificação dessas bactérias. Sabemos que as bactérias elas são classificadas pelo filo, pela classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Observem que 90% da nossa microbiota intestinal ela é formada por 2 filos. O filo Firmicutes e o filo Bacteroidetes. Esses 2 filos compõem 90% da nossa microbiota intestinal. Alguns autores sugerem que indivíduos saudáveis devem apresentar mais bacteroidetes comparado aos firmicutes. Quanto mais bacteroidetes nós tivermos, melhor. Quanto menor firmicutes nós tivermos, menor. Não quer dizer que todos os firmicutes são ruins. Não são. Porque se nós olharmos para cá, por exemplo, vamos pegar o gênero aqui, Lactobacillus. O gênero Lactobacillus tem uma espécie Lactobacillus reuteri. Essa espécie de Lactobacillus aqui, muitos autores sugerem que está relacionado com a redução da gordura abdominal. Então, indivíduos que querem emagrecer, indivíduos que apresentam muita gordura na região abdominal, eu já tenho aqui uma cepa específica, que alguns estudos mostram, que pode conferir benefícios em relação a essa redução de gordura, que é o reuteri.
Por outro lado, nós temos aqui as bacteroidetes. Lembramos que precisamos ter mais bacteroidetes do que firmicutes, mas vale salientar que nem todos os firmicutes são ruins. Temos algumas espécies de bacteroidetes que também são interessantes em relação ao emagrecimento. Eu trarei para vocês agora como modular a nossa microbiota intestinal. Eu sou eternamente defensora de que se modula a microbiota intestinal através da dieta. Algum tempo atrás, logo que surgiu essa era de microbiota intestinal, falava-se muito do uso dos probióticos. Mas hoje, os artigos eles são muito claros de que a base para modular uma microbiota intestinal é através da dieta. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso alimentar essas bactérias benéficas do meu corpo? E essas bactérias benéficas do meu corpo se alimentam de fibras. E essas fibras, elas vêm da nossa alimentação. Quando eu consigo manter um padrão alimentar saudável, eu consigo ter uma diversidade bacteriana e uma quantidade de bactérias saudáveis. E isso pode se dar pelo padrão alimentar. Então, muito antes de nós pensarmos na prescrição de probióticos, nós precisamos melhorar o padrão alimentar da dieta do nosso paciente. A dieta, sem dúvidas, é a base. Nós iremos ver que muitas bactérias probióticas, elas não conseguem colonizar o nosso intestino. Você tem suas bactérias nativas, que foram formuladas, que foram criadas até os 3 anos de idade, dependendo do parto, dependendo da alimentação, dependendo do tempo gestacional. E a partir disso, você consegue modular ao longo dos anos através da dieta. Dieta é a base. De nada adianta, e eu já quero adiantar, colocar o indivíduo para fazer uso de probióticos se você não melhora principalmente a base alimentar. Então, a dieta, ela tem um fator muito importante, um fator primordial em relação à modulação intestinal. Vimos que o exercício físico de forma moderada, ele também é capaz de modular a microbiota intestinal. Exercícios físicos de alta intensidade podem prejudicar a microbiota intestinal, mas exercícios de moderada intensidade irá conferir um benefício à qualidade e à quantidade dessas bactérias. Alguns autores, inclusive, sugerem que o estado de resiliência, que o controle do estresse, que o controle emocional pode influenciar também na qualidade e na quantidade das bactérias presentes. Para os nossos pacientes, para as pessoas que nos procuram para melhorar o estilo de vida, que vem com alguma patologia, a base é dieta, exercício e o manejo do estresse. A base está aqui. Se nós não estamos conseguindo fazer isso aqui bem feito, de nada vai adiantar você fazer o seu paciente gastar dinheiro à toa colocando probióticos. Embora seja também uma estratégia para modular a microbiota intestinal, mas eu quero dar ênfase à base, que é o exercício, o treino, a dieta e o estado de resiliência, o manejo do estresse. Para modular a microbiota intestinal, além da dieta, além do exercício e além do manejo do estresse, nós temos 3 grupos. São 3 P's. Os probióticos, os pré-bióticos e os paraprobióticos. O assunto da nossa aula é prescrição de probióticos. Não irei me atentar, não irei me aprofundar em relação à dieta. O assunto da aula é prescrição de probiótico.
cabe a vocês escolherem a melhor conduta para o paciente de vocês. Se começar logo pela prescrição de probióticos associada à dieta, se não prescrever probióticos inicialmente, fazer somente a dieta, cabe a vocês escolherem. Mas o meu papel, a minha função, o meu objetivo hoje é ensinar como prescrever probióticos. Em que momento vocês irão colocar esses probióticos? Aí vocês é quem decidem na prática clínica, tá? Até porque é bom salientar que muitos probióticos, do ponto de vista financeiro, ele acaba não sendo muito acessível à grande massa da população. Pensando em probióticos, nós podemos prescrever sim, mas não de uso contínuo, para sempre, por um determinado momento. Mas quem vai decidir são vocês e o público que vocês estão atendendo, tá? E aí eu trago a definição para vocês do que são probióticos. Eu peguei dois artigos muito bons, muito citados em alguns estudos, e trouxe a definição de um que foi publicado em 2010. O que são probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos, não patogênicos, administrados para melhorar o equilíbrio microbiano, particularmente do trato gastrointestinal. Esse outro artigo, publicado em 2006, já é um artigo mais antigo, ele fala que um probiótico é um ingrediente alimentar microbiano vivo que, quando ingerido em quantidades suficientes, exerce benefícios para a saúde do consumidor. Entendam que probióticos é uma suplementação, é algo que vem de forma externa, tá? Para conferir benefício ao indivíduo. É algo suplementado, é algo prescrito. Quais são as aplicabilidades dos probióticos? Nós pensamos primeiramente, os probióticos são bactérias benéficas. Ninguém vai estar prescrevendo bactéria ruim, patogênica, são bactérias benéficas. E essas bactérias benéficas, quando recebem a alimentação, que são as fibras pré-bióticas, fazem com que esses probióticos liberem os ácidos graxos de cadeia curta, que é o acetato, o propianato e o butirato, que esses implicam numa saúde metabólica. Além de produzirem também os ácidos graxos de cadeia curta, eles estarão produzindo uma substância que são chamadas de bacteriocinas, e essas bacteriocinas irão impedir que as bactérias patogênicas, elas nos ataquem. Então, os probióticos servem como uma proteção. Além disso, irão aumentar a produção de mucina. Mucina é aquele muco que está presente na camada externa do meu intestino, também para impedir que bactérias patogênicas adentrem na minha corrente sanguínea. Então, a aplicabilidade dos probióticos, das bactérias benéficas, superficialmente, a gente fala dessa forma: produção de mucina, ácidos graxos de cadeia curta e também na produção das bacteriocinas. Além disso, nós temos trabalhos que mostram que o uso de probióticos, a prescrição de probióticos, a suplementação de probióticos podem trazer benefícios na imunomodulação. Quando eu penso mais mucina, quando eu penso mais bacteriocinas, eu penso que o meu sistema imunológico ele está fortalecido, porque as bactérias estão diretamente relacionadas com o nosso sistema imunológico. Tem muitos trabalhos que falam também no sistema endócrino, no sistema neurológico. Para indivíduos com intolerância à lactose, alguns trabalhos sugerem que essas bactérias elas podem reverter o grau de intolerância ou diminuir o grau de intolerância. Alguns trabalhos falam no tratamento da obesidade. Tem muitos estudos hoje falando sobre a presença da Akkermansia mucinífera naqueles indivíduos saudáveis, eutróficos, e a diminuição dessa Akkermansia mucinífera nesses indivíduos com a obesidade. Ainda não temos a Akkermansia mucinífera como probiótico, mas isso será
com certeza um futuro muito próximo. E a Akkermansia mucinífera está muito relacionada com o aumento da mucina, o aumento da produção de muco. Muitos trabalhos também sugerem que esses probióticos podem estar relacionados com a síntese de vitamina B12, síntese de vitamina K, B6 e vitamina D. Alguns estudos apontam em melhora em relação à constipação, em diminuição de ansiedade, participando do metabolismo do triptofano, em doenças cardiovasculares, melhorando a síndrome do intestino irritável e prevenindo ou tratando depressão. A maioria dos trabalhos trazem esses benefícios para a prescrição dos probióticos. Mas eu volto a lembrar, de nada adianta prescrevermos probióticos se não melhorarmos o padrão alimentar do nosso paciente. Não adianta dar probióticos, mas não alimenta essas bactérias. Mas os estudos são muito convincentes de que pode melhorar todos esses aspectos aqui. Mas não fica só por aí. Existe uma outra série de aplicabilidades também dos probióticos, mas eu tentei resumir para vocês esses aqui, todos esses assuntos aqui. Para os indivíduos que não têm condições de fazer o uso de um probiótico, e vocês entendem que é interessante colocar, vocês poderiam estar colocando os probióticos na própria alimentação. Ou para aqueles indivíduos que, de repente, têm até uma condição financeira, mas não querem tomar, não querem fazer o uso do probiótico, vocês podem trazer para a prescrição da dieta esses alimentos aqui, que é o picles, o chucrute. Eu coloquei o chucrute aqui industrializado, mas vocês podem ensinar como fazer o chucrute ao paciente de vocês caseiro, porque foi a imagem mais legalzinha que eu encontrei na internet. O próprio iogurte, ele tem um efeito probiótico, e o tão famoso kefir. O kefir, ele traz inúmeros benefícios à saúde do hospedeiro, mas eu reforço também a importância de saber cultivar bem essas cepas bacterianas, porque determinados locais, principalmente locais muito quentes, podem interferir na produção dessas bactérias, tá? Então, esses são os alimentos que têm um efeito probiótico. O que tem mais efeito probiótico em estudos. Aí eu falo para vocês sobre os paraprobióticos. Antigamente, e aí eu falo antigamente há mais ou menos o quê? Uns 3 anos atrás, em média, começaram a surgir trabalhos falando sobre os paraprobióticos, que são chamados de probióticos mortos. Não tínhamos muitos estudos falando dos seus benefícios, poucos estudos estavam sendo lançados, e alguns deles sugeriam que quando o paciente ele fosse fazer uso de um probiótico, a metade da dose tomasse com água fria e a outra metade da dose misturasse numa água quente, porque iria matar esses probióticos. Isso há mais ou menos 3 anos atrás. Hoje, a indústria ela já faz isso. Na verdade, não é somente colocar lá na água quente que vai deixar esse probiótico morto. Então, esses probióticos, paraprobióticos, são fragmentos de proteínas. Relembrando, os PAMPs e os MAMPs. O que são os PAMPs? São padrões moleculares associados ao patógeno. As bactérias patogênicas irão apresentar na sua superfície esses PAMPs, que são os padrões moleculares associados ao patógeno, onde eles irão se ligar ao patógeno, tá? E os MAMPs, que são padrões moleculares associados ao micro-organismo. Esses MAMPs aqui são considerados os paraprobióticos. Qual seria o mecanismo de ação desses MAMPs?
que hoje, pela indústria farmacêutica, é chamado de biomumps. São estruturas comumente encontradas nas bactérias, como, por exemplo, o muramil de peptídeo. Ele vai ser expresso tanto em bactérias gram-negativas como em bactérias gram-positivas. E ao serem reconhecidos pelos nodes receptores, nós temos nodes receptores, nós temos o toll-like receptores presentes nas nossas células de defesa, eu faço uma comparação como se fosse um ímã, tá? Esses nodes, o toll-like receptor, ele está aqui e ele vai se ligar a esse padrão molecular associado ao micro-organismo que está presente na bactéria. Dessa forma, fortalecendo o nosso sistema imunológico, gerando o que nós chamamos de imunomodulação. A aplicabilidade na prática dos paraprobióticos está muito relacionado com o manejo do nosso sistema imunológico. Então, o termo paraprobiótico é referente a essa utilização terapêutica desses MUMPs, desses padrões moleculares associados ao micro-organismo. São fragmentos, são lisados de bactérias, fragmentos dessas bactérias que, quando ingeridos, irão se ligar a esses receptores, causando nesse indivíduo uma imunomodulação. Alguns trabalhos trazem a aplicabilidade em determinadas patologias. Por exemplo, alguns estudos dizem que o biomumps, que são os fragmentos, os lisados do Lactobacillus acidófilos, vai trazer benefício anti-inflamatório. Indivíduo obeso, indivíduo inflamado, é uma boa aplicabilidade. Os biomumps dos lactobacilos raminosos podem apresentar efeito positivo para aqueles indivíduos alérgicos e inflamados. Os biomumps do lactobacillus casei vai apresentar um efeito também antialérgico. Os lactobacilos euvéticos, reduzindo infecções. O Gasseri, antimicrobiano e anti-inflamatório. O Bifidobacterium lax vai aumentar a imunidade. E o Thermophilus vai estar relacionado também para indivíduos antialérgicos, aumentando a imunidade. Então, percebam que a maioria desses MUMPs, desses biomumps, estão relacionados com o sistema imunológico. Aqueles indivíduos imunodeprimidos podem fazer uso dos biomumps. É uma estratégia interessante. Aqueles indivíduos que têm, de repente, um padrão alimentar já equilibrado, já praticam uma atividade física, mas ainda apresenta, sim, um processo inflamatório, então vocês podem estar prescrevendo os probióticos mortos ou os fragmentos desses probióticos ou paraprobióticos ou lisados de bactérias, como muitos conseguem chamar, tá? Outra classe dos probióticos são os psicoprobióticos. Como o próprio nome sugere, o psicoprobiótico está muito relacionado com o nosso sistema nervoso central, está muito relacionado com a nossa saúde mental. Muitos trabalhos apontam que os psicoprobióticos podem trazer benefício ao estresse, melhora de cognição, no tratamento de ansiedade, no tratamento e ou prevenção da depressão e no controle das emoções. Obviamente que não é simplesmente prescrever psicoprobióticos que nós iremos resolver todos esses problemas aqui. Ele ajuda, ele traz benefícios, mas você olha para o seu paciente como um todo. Exercício físico, manejo dietético, manejo de estresse, claro, ajuda de um profissional médico, de um terapeuta, que possa também contribuir no tratamento desse indivíduo. Mas você pode lançar mão de alguns psicobióticos para melhorar, para potencializar esse tratamento. Eu trago para vocês algumas cepas bacterianas e as suas aplicabilidades.
O Lactobacillus helvéticos e a Bifidobactéria longo têm trabalhos apontando que trazem efeito na redução do cortisol e na melhora do humor. Indivíduos estressados, indivíduos que têm muitas vezes o relógio biológico invertido, que não conseguem produzir o cortisol de forma adequada, podem lançar mão dessas cepas bacterianas na sua prescrição. Outros apontam que o Lactobacillus casei shirota pode melhorar o humor, pode melhorar a memória e pode reduzir o estresse acadêmico. Tem um trabalho que fala, é justamente um grupo de estudantes fazendo uso do shirota casei, e houve uma redução em relação ao nível de estresse provocado pela situação acadêmica. Para quem for aqui estudante de nutrição, olha, já pode pensar aí num shirota casei para melhorar todo o estresse que o TCC proporciona. A Bifidobacteria animalis e o Streptococcus thermophilus, assim como o Lactobacillus bulgaris e o Lactococcus lactis, pode ser indicado para aqueles indivíduos que têm pensamentos negativos. Sabe aquela pessoa que tudo acha que é com ela? Tudo reclama, tudo acha ruim na vida? Então, são pessoas que têm pensamentos negativos. Por outro lado, a gente encontra pessoas que têm pensamentos muito positivos, que estão super para cima, bem animados. Para essas pessoas, não, mas para as pessoas negativas, nós poderíamos estar prescrevendo algumas dessas cepas bacterianas, tá? Então, esses são os exemplos dos psicobióticos que eu trago para vocês. Eu compilei alguns estudos e trago para vocês o que os estudos mais recentes falam sobre esses psicobióticos. Agora sim, começamos a pensar em aspectos práticos. A partir de agora, é onde a gente começa de fato a falar sobre a prescrição de probióticos. Que tipo de probióticos prescrever? Primeiro, nós precisamos de probióticos liofilizados. Esse processo de liofilização confere ao probiótico, a essa bactéria, diminuição da umidade. Quando nós prescrevemos probióticos, o que mais atrapalha a manutenção da vida de um probiótico é a umidade. Ele não resiste. Quando o probiótico ele é liofilizado, ele consegue resistir mais a essa umidade. Ele não necessita de refrigeração, tá? Em lugares que se tenha uma temperatura menor que 30 graus, ele consegue resistir. Passando desses 30 graus, mesmo que seja liofilizado, então é interessante que guarde na geladeira. Tá? Os liofilizados, eles aumentam o tempo de prateleira. Eles vão conseguir sobreviver, os probióticos, por muito mais tempo e vão ser resistentes ao estômago. Eu vejo muitas pessoas prescrevendo probióticos em cápsulas gastroresistentes. Não há necessidade. A cápsula gastroresistente, ela é uma cápsula cara. Vai encarecer a prescrição dos probióticos, que por sua vez não é muito barato também. Se for um probiótico de boa qualidade, vocês vão ver na prática que não é tão acessível assim. E dependendo também das cepas que forem utilizadas, é muito alto o valor. Algumas farmácias só trabalham com matéria-prima importada. Então, imagina o dólar muito alto, uma crise econômica, o quanto sobe o valor desses probióticos. Então, não há necessidade de colocar em cápsula gastroresistente se o probiótico ele for liofilizado. Por quê? Sendo liofilizado, ele vai conseguir resistir ao pH do estômago. Porém, se ele não for liofilizado, obrigatoriamente a gente tem que colocar em cápsula gastroresistente. Porque eu quero que ele atue lá no intestino. Eu quero que ele atue lá no cólon. Se por um acaso o meu probiótico ele não é liofilizado e eu não prescrevi numa cápsula gastroresistente, eu estou jogando dinheiro fora. Porque o probiótico ele vai estar ali
sendo degradado pelo ácido clorídrico, tá? Porém, a maioria dos probióticos que nós temos hoje, a indústria, ela vai muito pela procura, pelos artigos, os profissionais que estudam, que estão à frente, que estão procurando esse tipo de matéria-prima. Então, a indústria ela já começa a se adaptar à necessidade da demanda. A maioria dos probióticos, eles são hoje liofilizados. Aí vocês podem me perguntar, mas Samira, se eu prescrever um probiótico, como é que eu vou saber? Primeiro, tem que ter parceria com a farmácia. Tem que confiar na farmácia que você está prescrevendo, que você está indicando. Pedir laudo da farmácia. Eu vou estar te prescrevendo alguns probióticos, farmácia XYZ. Vou estar te prescrevendo alguns probióticos. Manda para mim os laudos da matéria-prima que vocês têm. Então, lá vocês já sabem que é liofilizado. Porém, se essa farmácia, de repente, ela age de má fé e diz que está vendendo um produto sem estar vendendo o produto, você vai saber. Como é que você vai saber? Porque você vai mandar o seu paciente deixar fora da geladeira. E ele não vai durar. Ele não vai. Ele vai aumentar a umidade, ele vai ficar todo molhadinho, tá? Algumas farmácias mandam armazenar na geladeira. Na própria embalagem, já vem dizendo, armazenar sob refrigeração. Se a farmácia fizer isso, pode ter certeza que ela sabe que ela não está prescrevendo um probiótico liofilizado. As farmácias que eu conheço, as farmácias que eu tenho acesso, todas trabalham com liofilizados. Eu nunca tive problemas em relação a essa prescrição, tá? Então, resumo sobre os aspectos práticos iniciais.